O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu, porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirá mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade vos digo, o galo não cantará antes que me tenha negado por 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós acabamos de ouvir o Evangelho de São João, que relata a ceia. Nós vimos que Jesus está numa ceia com os seus 12 apóstolos. E ali na ceia, Jesus está tendo essa intimidade com os seus apóstolos, partilhando a sua própria vida e também entregando totalmente a sua vida por nós, pela nossa salvação. Mas o Senhor está totalmente comovido
e ele dá testemunho de que um irá entregá-lo. É interessante nós observarmos que no grupo que Jesus escolheu, que são 12 homens, pescadores, que caminhou com ele, que fez refeição com ele, que deveria ser amigo dele, isto não aconteceu. E aí, meu amado irmão, muitas vezes você acusa Deus pelas injustiças que acontecem aqui na terra. E esquece que Ele viveu tudo neste mundo, menos o pecado. Então a gente tem que tomar cuidado quando nós dirigimos ao nosso divino Mestre, que é Jesus Cristo, para não cometermos blasfêmias, o pecado da blasfêmia, que é gravíssimo por sinal. Então Jesus, ele já diz que ali um vai entregá-lo, mas o seu amor é infinito para com todas as pessoas. Tem o discípulo amado que recostou no ombro de Jesus, e que Pedro, olhando para o discípulo amado, quer saber quem é. Jesus não fala, ele não entrega, porque Jesus nos ama profundamente, assim como ele amou Judas Iscariotes. E ele dá o pão, um pedaço de pão, para aquele que iria cometer tamanho pecado de entregar o Mestre Jesus. Mas vocês ouviram muito bem que os outros não entenderam nada do que estava acontecendo. A palavra até diz que alguns pensavam, porque Judas era o responsável pelos bens materiais do grupo, então alguns pensavam que era para comprar alguma coisa para a festa, porque Jesus disse para ele: agora vai e executa o quanto antes o que você tem que fazer. Porque Jesus sabe de tudo da nossa vida, e Jesus já sabia que Judas ia trair, mas mesmo assim ele dá o pão para ele, para dizer: eu te amo. Quem sabe, né? Muda de ideia, ainda tem essa possibilidade. E eles, os outros, pensam que Jesus mandou Judas Iscariotes fazer compra para a festa. Outros, porque está próxima a festa da Páscoa. Outros pensam que Jesus mandou ele levar dinheiro para os pobres. Não tem isto muito claro, porque não é Jesus que revela. Jesus não veio a este mundo para fazer com que os seus seguidores passassem por situações desagradáveis na frente dos outros. Porque se nós parássemos e pensássemos e vivêssemos como Jesus, que Ele viveu tudo, nós não queremos daquilo que Ele viveu para nós e muito menos para o outro. Porque tudo aquilo que Jesus viveu e que nós vamos fazer memória na Sexta-feira Santa, de modo particular, eu não teria condições de viver e muito menos você. E nós sabemos muito bem que aquilo tudo que ele viveu, se você não tem um equilíbrio emocional, você se perde e se entrega totalmente para o inimigo. Porque o inimigo estava o tempo todo no Calvário esperando com que Jesus chutasse o balde. O inimigo estava ali querendo que Jesus saísse de si.
Então nós precisamos ter essa centralidade, que tudo que Jesus viveu foi para o nosso bem. E aí, meus queridos irmãos, Judas trai Jesus. E como nós ouvimos hoje, Pedro também vai negar Jesus. Porque Pedro também tem um diálogo com Jesus nesse momento da ceia. Porque Jesus está dizendo: para onde eu vou, vós não podeis ir. Ainda não é o momento. Eu primeiro tenho que subir até o meu Pai, para que depois vocês possam também subir. Não é assim como vocês estão pensando. Que tem muita gente que pensa errado. Jesus está dizendo: não é desta forma. A minha doutrina não é o que está na tua cabeça. Você precisa se converter, precisa mudar de vida. Então, se nós não estivermos assim os ouvidos bem abertos e tomarmos posse das Sagradas Escrituras e dos ensinamentos da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, você vai ser um vacilão na fé. Então eu preciso consumir a minha vida também com os bens celestes. E Pedro, como sempre impulsivo, ele vem para nos ensinar muitas coisas. E hoje ele vem para nos ensinar. Então o Senhor fala: para onde eu vou, você não pode ir agora. Eu darei a minha vida por ti. Porque Pedro queria dar a vida pelo Senhor, que não acontecesse nada com o Senhor. Então ele já está falando: eu vou dar a minha vida por ti, Senhor. E Jesus fala: como seria bom, Pedro, além de tudo, você é muito brincalhão, né? Você diz que vai dar a sua vida por mim, mas antes, meu querido, já quero te anunciar o que você não sabe. Então Jesus só faltou falar para ele: eu sou Deus, tá bom? Então eu quero falar para você algo que você não sabe, meu queridinho. Antes que o galo cante por 3 vezes, ou melhor, antes que o galo cante, você vai me negar por 3 vezes. Então Jesus já profetiza o que vai acontecer com Pedro. Então, meu irmão, minha irmã, Semana Santa, tempo de conversão, de mudança de vida. Com quem você parece? Como está a sua vida? Parecidinha com a de Judas Iscariotes ou semelhante à de Pedro? É algo que nós precisamos nos colocar e nos posicionarmos. É fundamental para a nossa vida de cristão eu ter postura, ter iniciativa, ter claro na minha mente o que eu desejo. Se eu desejo estar no paraíso com o meu Senhor, hoje e para sempre, eu não posso traí-lo. Hoje muitos traem Jesus. Temos muitos tipos de traições hoje em dia. Pessoas que comungam indevidamente, Satanás toma posse. E quando os sacerdotes, que são os seus padres, orientam vocês falam que o padre é chato, que o padre é isso, aquilo, outro. Então vai para o inferno. Você não conhece a palavra? Vai você. Jesus falou aqui, vamos ver, São João capítulo 13, está escrito bem claro, no versículo 27. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Não entrou em Judas Jesus Cristo. Ele comeu do pão, mas não foi o pão que Jesus deu,
Mas não foi Jesus que entrou nele, entrou Satanás. Então é necessário a confissão para receber Jesus eucarístico, senão estou traindo o próprio Mestre. E aí, meu querido, sabe o que acontece com muitos? Tem uma vida totalmente desordenada, desregrada, e acha que está com o Senhor porque comungou Jesus, o pão, que eu quero dizer, porque nós comungamos também da palavra dele. Primeiro nós estamos aqui comungando da palavra dele, para depois comungarmos do pão sagrado. Então tem muitas pessoas que querem o pão sagrado, mas não quer aceitar a palavra do Senhor, não quer aceitar os seus ensinamentos. É o que aconteceu com Judas Iscariotes. Comia com Jesus, passeava com Jesus, caminhava com Jesus, ouvia Jesus, mas não aprendeu nada com Jesus. Simão Pedro é aquele que também estava com Jesus, mas no momento do sofrimento, em que o Mestre vai ser tirado do meio do povo, vai ser condenado injustamente. O que Pedro faz? O nega. Quando pergunta, mas você é discípulo dele? Não o conheço. Ele nega Jesus. Então nós vamos ter também muitas pessoas hoje em dia que negam a doutrina do Senhor. Outras traem porque não oram, outras traem por causa dos seus próprios pecados indecorosos, e outros negam Jesus, a sua própria fé, seu próprio jeito de ser, que não condiz com aquilo que nosso Senhor ensina. Outros traem Jesus Cristo, tendo na sua mente a sua própria doutrina, e achando que essa doutrina é a doutrina que Jesus Cristo nos deu. Então existem muitas formas de traições e muitas formas também de negações no mundo atual. O que é preciso nós chorarmos os nossos pecados, como Pedro depois fez. Pedro depois chorou amargamente os seus pecados. Ele chorou amargamente a sua negação. Mas Deus fez dele o chefe da tua igreja, mas ele também morreu duramente. Ele deu também a sua vida por Jesus, morrendo pregado numa cruz. Então, meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós somos chamados a chorar pelos nossos pecados. Somos chamados a olhar para a nossa vida miserável que somos e chorarmos pelos nossos pecados e implorarmos a misericórdia de Deus. É preciso, amado, que nós imploremos a misericórdia do Senhor, para que Ele tenha de misericórdia de nós que somos pecadores, que tudo que nós temos não são méritos nossos, mas tudo é graça de Deus, e precisamos tomar consciência disso, porque senão, ou você vai ser Judas que trai, ou vai ser Pedro que nega. Como nós já conhecemos esses personagens bíblicos, somos chamados a tomar um outro caminho, um caminho diferenciado. Não precisamos fazer essas práticas, podemos ser melhores, podemos viver de forma digna o nosso batismo como filhos de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima e o glorioso São José.